gente não finalizou, a gente vai terminar hoje. Coloquei para gravar também, e pessoal, qualquer coisa assiste depois, não é mesmo? Professor, Oi. qualquer coisa tenta avisar. Deixa que eu aviso, vai. Talvez o pessoal pense que não tem aula, será? Eu não sei. Dá uma avisada, ver. Eu não vou avisar no grupo de estudantes, vou falar no Ablacomep, porque eu não tenho acesso a esse grupo dos estudantes 2024, tá? Tá bom. Bom, enquanto isso eu vou começar a aula, porque perdemos bastante tempo. Vamos ter 30 minutos de aula agora, então eu vou continuar. Semana passada, eu expliquei para vocês como foi a vinda da família real para cá, levando em consideração todo o processo. Eu expliquei para vocês o porquê que a família real veio, expliquei para vocês sobre as guerras napoleônicas, sobre o bloqueio continental, que trouxe Dom João VI para cá como uma escolha, e comecei a explicar para vocês as reformas que ele fez, dando ênfase principalmente naquilo que nós chamamos de fim do pacto colonial. Ou seja, por um primeiro momento, o Brasil teve a oportunidade de negociar com outra nação que não fosse Portugal. Antes, o pacto colonial determinava que o Brasil só poderia vender produtos e comprar produtos de Portugal. É a primeira experiência que o Brasil tem de um país emancipado, certo? Então, o que acontece, né? Reformas joaninas. Vamos falar o seguinte. Eu falei para vocês sobre as reformas civilizacionais e sobre as reformas culturais do Rio de Janeiro. Eu falei tudo que foi criado. Até essa parte, a necessidade de criar. Vocês entenderam? Tá ok? Tranquilo? Lembram? Peraí, professor. Essa forma, qual é o nome dessa reforma? Reforma joanina? Reforma joanina. Quando Dom João chega aqui, eu falei para vocês, ele desce primeiro em Salvador, né? Depois vem para o Rio de Janeiro, que naquela época já era a capital do Brasil, certo? Por que era a capital do Brasil? Porque o Marquês de Pombal tinha determinado isso, por conta da proximidade com a Zona do Ouro, tá? E a partir desse momento, a gente tem até o relato aqui que eu coloquei para vocês, o documento do Boris Fausto, que diz o seguinte, né? O Rio de Janeiro era uma pequena e mal desenhada cidade portuária, sem infraestrutura satisfatória para abrigar navios, mercadorias ou pessoas mais exigentes até 1808. Era um lugar de passagens para comerciantes, traficantes de escravos e aventureiros. As elites locais preferiam o acolhimento das grandes fazendas afastadas do litoral, às ruas sujas e apertadas que ficavam junto do mar. Então, há uma série de críticas ali a como era a estrutura do Rio de Janeiro para receber essa corte. Vejam, não é qualquer pessoa que está chegando aqui, é o rei. E onde o rei está, passa a ser a capital do reino. Então, a partir de 1808, o Brasil é a capital de Portugal, porque o rei está aqui, a corte está aqui, todo o poder administrativo de Portugal está aqui. Então, já não é mais Portugal que emana as leis para o Brasil. O Brasil passa a emanar leis para todo o Império Português, porque o Império está aqui, a sede do Império está aqui. Mas para ser digna de ser uma sede imperial, foram necessárias reformas, tanto reformas culturais, quanto reformas do setor administrativo. Era necessário, por exemplo, criar um conselho ultramarino para administrar as outras colônias de Portugal. Foi necessário ser feito isso, tá? Para administrar as outras colônias de Portugal diante do Brasil. Então, mudou-se toda a estrutura de poder que se tinha até então, tá? A gente tem a criação de vários ministérios, nós temos a criação do Conselho da Fazenda para administração da economia portuguesa, nós vamos ter uma série de ações que foram necessárias para garantir a continuidade do reino português no Brasil, tá? Então, nós tivemos reformas de caráter cultural e civilizacional, falei sobre a criação da biblioteca,
ainda deixei como foi a longa viagem da Biblioteca dos Reis, que aconteceu no momento em que Dom João VI percebe que a biblioteca não veio na transferência da corte, e ele manda uma carta para o general Junot, que é o general francês que invadiu Portugal, e sendo o general Junot recebendo aquela carta, ele envia a Biblioteca Real para o Brasil. Exemplares disso ainda estão no Rio de Janeiro, né, nessa biblioteca que ficou conhecida como Biblioteca Real. Então, vocês conseguem ter todo esse arquivo histórico. O Rio de Janeiro é uma fonte dessa história das reformas joaninas. Lembraram da aula da semana passada? Posso prosseguir a partir daqui? Tá ok para vocês? Só para ter um resumo mesmo. Só para ter um resumo mesmo de tudo que aconteceu. Pode perguntar. Teve lá. Teve a negócio de revolução lá da França, por causa do Napoleão. Daí Napoleão começou a dominar a Europa inteira. E daí Portugal tinha que escolher ou ficava do lado da Inglaterra e seria atacado por Napoleão, ou ficar do lado da Napoleão e ia ser atacado pela Inglaterra. Daí Portugal decide ficar do lado da Inglaterra, pega tudo assim, tudo não, né? Mas a maioria das coisas de valor e traz para o Brasil, fugido do Napoleão. Vieram É isso? 20 mil pessoas para cá. Eu não sei quantas pessoas tinha na época. Tinha uma quantidade grande, né? Mas só a sede de poder Portugal, os principais, eram 20 mil pessoas da corte do Brasil juntos, escoltados por navios ingleses. Então, vieram escoltas. Tá? Uma curiosidade desse momento é que eles dividiram a família real. Cada um veio num navio, porque como eram viagens perigosas, se um navio naufragasse, você poderia dar continuidade à dinastia. Por exemplo, Dom Pedro I, que é filho de Dom João VI, não veio no mesmo navio que o pai. Eles eram em navios separados, porque caso o navio do pai afundasse, poderia ter continuidade na dinastia. Olha como eles pensaram em tudo. Então, quando eles falam, olha, a família real fugiu de Portugal, eu não sou a favor de dizer isso. Por que eu não sou a favor de dizer isso? E, de fato, ela foi pensada em todo isso, tá? Para que as coisas acontecessem. Beleza? Dúvidas? Ou tá tranquilo? O áudio tá meio ruim também, professor. Acaba Tá às um vezes pouco ruim? cortando. Deixa eu tentar fechar. É porque, gente, como vocês podem ver, escola ainda. Hoje eu tive reunião aqui, eu nem saí da escola que eu trabalho. Então, estou aqui na minha mesa, talvez, não sei se seja a internet da escola. Vou tentar fechar a câmera para melhorar, tá? Melhorou um pouco? Por Eu enquanto tá bom. acho que vai melhorar. Se não melhorar, vocês me avisem, tá? Que eu tento fazer alguma coisa aqui para melhorar isso. Bom, o fato é que Dom João promove as reformas do Brasil, como eu falei para vocês, toda a colônia está pagando por essa reforma, tanto o Brasil quanto as colônias da África, até na China, em Macau, estão pagando essas reformas de urbanização do Rio de Janeiro. Tá? Mas o que vai acontecer? O que está acontecendo na Europa nesse momento? Lembra que eu falei para vocês que o Napoleão estava tentando dominar a Europa toda, ele tinha destituído reis, né? Tinha colocado, inclusive, parentes dos reis para governar, né? Esses países. Então, o que acontece? Ele começa a sofrer derrotas, porque a Inglaterra se manteve forte, então Napoleão vai ser derrotado pela Inglaterra, mas vai ser derrotado também pela Rússia, na famosa. Depois vocês vão aprofundar isso em história geral, eu não vou aprofundar muito por conta disso. Eu só vou falar como que a França foi derrotada pela Rússia, tá? Eles vão tentar invadir o território russo, que até então não era aliado do Napoleão. A Rússia vai adotar uma técnica chamada terra arrasada. Eles vão queimando
todo o território, todos os suprimentos do território e vão recuando com o exército. Até chegar no momento, a Rússia faz muito frio, o exército inimigo está extremamente cansado, eles vão lá e derrotam o Napoleão. E começa a sofrer suas derrotas. O Napoleão perde. Pode falar, Pedro. Peraí, professor, eu sei que essa parte da Rússia a gente vai ver em outra aula, mas então dentro desse contexto dessa aula, Napoleão perde para a Inglaterra? Napoleão vai perder tanto para a Inglaterra quanto para a Rússia. Ele vai ter as primeiras derrotas dele. E aí os outros países da Europa começam a restaurar os seus reis, tá? Exatamente. O Vitor Hugo já está prevendo aqui que no futuro vai ser um problema atacar a Rússia no inverno, porque os russos vão usar a mesma técnica que eles usaram contra Napoleão, contra os nazistas. Então, isso é um salto importante, tá? Bom, o que acontece, então? Começa um movimento na Europa conhecido como Congresso de Viena. O que foi esse Congresso de Viena? Vocês já escutaram falar de Congresso de Viena na escola? Professor, Oi? às vezes eu tenho. Às vezes, às vezes o som tá ficando baixo de novo, às vezes parece que você tá se afastando do microfone, eu não sei dizer. Se você Que conseguir loucura. falar mais, se você conseguir falar mais perto, Tá, vou tentar chegar mais perto do microfone, tá? tá bom. Bom, o reino. O que vai acontecer? Os reinos da Europa começam a restaurar os seus tronos, porque ganham guerras de Napoleão. É instaurado o Congresso de Viena, tem esse nome porque foi em Viena, tá? E qual que é a ideia do Congresso de Viena? Restaurar o antigo regime. Lembra que eu falei para vocês que a Revolução Francesa acabou com o antigo regime? Destronou reis, o Napoleão destronou reis, né? Claro que já muito mais quando Napoleão assume o poder, uma revolução muito conservadora do que tinha sido, não era mais uma revolução popular, mas o Congresso de Viena queria restaurar os reis que até então estavam fora dos seus tronos, de volta ao poder, porque Napoleão tinha sido derrotado, tá? E tinha vários princípios esse Congresso de Viena. O princípio de legitimidade. Então, qual é o princípio de legitimidade? Segundo esse princípio que foi instaurado com o apoio da Inglaterra, todos os soberanos europeus, todos os reis europeus, deveriam retornar aos seus tronos, como era antes da chegada de Napoleão Bonaparte. Então, antes das tropas invadirem os países, os reis que estavam lá deveriam retornar ao poder. Ok? Entenderam isso? Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante entender o Congresso de Viena e é muito importante entender o princípio de legitimidade. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. Vamos supor que o Vitor Hugo só que, como ele foi derrotado, ele perdeu o poder. Então, segundo o princípio de legitimidade, quem deveria voltar ao poder da Espanha com a vitória do Napoleão? O próprio Vitor Hugo. Certo? O princípio de legitimidade é isso. Se o Vitor Hugo era o rei da Espanha antes do Napoleão, agora, com o Congresso de Viena, ele tem o direito de retornar ao poder. Beleza? Tranquilo ou não? De boa? Com isso, gente, quem era o rei que estava fora de Portugal? Dom João VI. Certo? Dom João VI não estava na Europa. Ele estava no Brasil. E ele veio para o Brasil por conta de Napoleão. Só que era interessante para a Inglaterra ter o Dom João VI aqui e ver o Brasil se desenvolver, um país muito maior que Portugal. Não era interessante. Então, o que a Inglaterra começa a fazer? Começa a pressionar Dom João VI para voltar, a partir de 1815. Então, fala, olha, Dom João VI, ou você volta, ou, nessa época, ele já era rei, ou nós vamos colocar outro rei nesse lugar em Portugal. Porque até então, o entendimento que se tinha era que Dom João VI estava numa colônia, estava no Brasil. O que Dom João VI faz, então? Dá mais um nó na Inglaterra.
ele eleva o Brasil o status de colônia. O Brasil deixa de ser uma colônia no ano de 1815 e se torna Reino Unido Ocidental. O que significa isso? Significa que quem estava no Brasil em 1815 estava em Portugal, tá? O reino era o mesmo. Quem estava no Brasil estava em Portugal. Deu para entender isso? O que significa isso, professor, em termos práticos? Não, Vamos trazer para a atualidade. Se hoje nós sei não. fôssemos um Reino Unido a Portugal, qual seria a moeda do Brasil? O eu? O euro, exatamente. Porque nós seríamos uma extensão do território português. Você poderia fazer um voo doméstico para Lisboa, por exemplo. A nossa seleção teria Neymar e Cristiano Ronaldo, porque nós seríamos um Reino Unido. Nós éramos uma extensão do território português. Com isso, a Inglaterra não ia mais poder questionar o fato de Dom João VI estar aqui. Porque estar aqui era estar em Portugal. O Dom João não estava mais na colônia. Ele estava no Reino Unido. Então, o Brasil vira, de fato, uma sede administrativa, vira o Reino Unido, o Brasil vira Portugal nesse período. Deu para entender? Peraí, eu não entendi muito bem porque cortou, professor. Pelo que eu entendi, Dom João, ele levou o Brasil a como se fosse uma parte de Portugal. A extensão territorial de Portugal, tá? O É como Brasil se, seria a por exemplo, extensão territorial de Portugal. É isso? exato. É como se, por exemplo, assim, vamos supor, Pedro, que você foi passar férias na casa da sua tia, tá? Foi passar férias na casa de um parente seu. Você está dando direcionamentos a partir da casa da sua tia, certo? Vamos supor que você tornou a sua tia, agora você tornou a tia a sua casa também. Logo, você tem a casa que você tinha e a casa da sua tia, que agora também é sua casa. Então, não faz diferença mais você estar na sua casa ou não, porque a casa da sua tia agora também é sua casa. Então, se você quiser estar lá ou estar na sua casa, tanto faz, porque as duas coisas são suas agora. Ela não é mais a casa da sua tia. Deu para entender? Entendi. Então, o Brasil, nesse momento, ele é Reino Unido a Portugal. O Brasil, nesse momento, ele faz parte do território português. O Brasil não era mais uma colônia. Estar aqui era também estar em Portugal. Deu para entender? Sim ou não? Beleza. Deu. O que acontece? No Brasil, isso é uma festa. Por quê? Cara, olha só. O Brasil agora podia negociar com outros países, certo? O Brasil tinha acabado com o pacto colonial. E o Brasil vira um reino, né? Vira um reino independente, né? Independente ainda não, mas um reino unido. O Brasil era Portugal nesse período. Então ele não era mais uma colônia. Então o Brasil ia ter desenvolvimento, né? Era um reino. Só que como os portugueses se sentiram com isso? Você acha que os portugueses que até então exploravam o Brasil vão se sentir confortáveis com essa situação imposta pelo rei? Você? Não. Não, obviamente que não, né, gente? Então eles vão ter extremamente ressentidos. Porque eles vão falar, o rei tá ficando maluco, o que está acontecendo com isso? Né? Ele perdeu totalmente a noção, a gente não vai ter mais a nossa colônia lá, o que está virando? Está virando a casa da mãe Joana, né? Como é que pode o rei fazer uma traição dessa do nosso tamanho? E isso vai gerar algumas questões. Então, vão haver dois movimentos que vão ser decisivos aqui. O primeiro, a Revolução Pernambucana de 1817. Esse foi um movimento separatista. Lembra que uh, uh, lembra que eu falei para vocês que havia uma intenção e um problema no fato de que toda a colônia estava pagando as reformas do Rio de Janeiro? Pagar reformas, transformar uma cidade é barato?
Transformar uma cidade inteira? Não. Para eu conseguir mais recursos, o que eu tenho que fazer? Se hoje eu preciso reformar, fazer. Aumentar os impostos? Perfeito, Vitor Hugo. Aumentar os impostos. Só que quando eu aumento os impostos, eu estou pensando se as pessoas vão conseguir pagar ou não? Não, não estou pensando nisso. E eles vão aumentar impostos de um lugar que já não era mais uma referência econômica. Que lugar era esse? O Nordeste, Pernambuco. Pernambuco tinha vivenciado seu auge com açúcar, mas o açúcar já não dava mais tanto lucro. Então, Pernambuco tem um aumento de impostos, mas não está tendo infraestrutura. Certo? E isso leva a uma crise. Pernambuco estava passando por uma crise econômica muito séria. Em 1816, Pernambuco passou por uma seca, afetando ainda a produção do algodão e do açúcar, que eram as principais rendas ainda do Pernambuco. O açúcar já não tinha seu auge. O custo de vida está aumentando. Além disso, estava tendo um aumento de impostos para sustentar os conflitos no sul, que eu vou falar com vocês. Tá? Pode falar, Pedro. É que você é quem tá no assunto, daí eu acabei me perdendo. Eu tava escrevendo, aí você passou por um assunto novo. Então, só para ter certeza, o Dom João declara que Portugal é que o Brasil é um território de Portugal. Muitas pessoas é um Reino Unido, tá? Não esquece desse termo. É um Reino Unido. É um Reino Unido a Portugal. E isso faz muitas pessoas vão contra essa decisão dele. E quem vai contra? Os portugueses, não os brasileiros. Os brasileiros estão felizes. Portugueses vão contra essa decisão dele, e com isso surge essa revolução pernambucana? Não. A revolução pernambucana vai acontecer por outro motivo. Guarda essa informação, a gente passou por outro fato. Aí, com a família real, a gente vai ter um problema aqui, que é o quê? A cobrança de impostos. Beleza? Isso, Brasil é Reino Unido a Portugal. Só que a gente tem um aumento no custo de vida. Isso gera uma crise política, tá? Por quê? Obviamente que Dom João VI vai distribuir os cargos altos para quem? Para brasileiros ou para portugueses? Para portugueses, né? Em detrimento dos colonos locais. Ele é português. Então começa a ter um problema. Da Revolução Pernambucana? Oi? Mas isso não está dentro da Revolução Pernambucana? Está dentro da Revolução Pernambucana. Mas lá em Pernambuco, toda a sede administrativa da coroa está aqui. Então, os cargos altos dentro das vilas, dentro que hoje nós consideramos estados, passam a ser dados aos portugueses, porque Dom João VI está aqui. Então, ele para de beneficiar os colonos locais e começa a beneficiar os portugueses. Beleza? Porque são muitos tópicos que você falou muito rápido. Então, do começo, esse parte separatismo e republicanismo seria o quê? Eu não entendi. É o teor da Revolução Pernambucana. Ela é separatista porque ela vai querer separar o Pernambuco do resto do Brasil. E ela é republicana. Ela quer o fim da monarquia e o início de uma república. Beleza? Tá. Defendia a unidade territorial somente para separar. Só queria esse território para ela. Satisfação de elite. Você conseguiria explicar de novo, professor? Vamos lá. Claro que eu posso. Vamos lá. Revolução Pernambucana vai ser um movimento que vai acontecer em 1817, por conta do aumento de custo que os pernambucanos passaram a enfrentar com a vinda da família real para cá. A gente tem o aumento dos impostos, tá? Então, a população de Pernambuco vai se revoltar com influências já de pensamentos liberais e vão querer a separação de Pernambuco do resto do Brasil e a instauração de uma república imediata. Então, eles vão querer instaurar uma república no Brasil.
Deu para entender? No Brasil, não. Certo. Em Pernambuco. Tá? Certo. Eles não queriam que o Brasil ficasse unido, não queriam um Brasil. Eles queriam a independência de Pernambuco, um país chamado Pernambuco, separado do Brasil e republicano. Tudo isso por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com o aumento no custo de vida, estavam passando por uma crise econômica e ainda estavam muito bravos com o fato de que os colonos locais estavam sendo prejudicados em detrimento de portugueses. Ou seja, eles estavam dando aos portugueses os principais cargos dentro do Pernambuco e dentro das outras vilas, certo? Deu para entender agora, Pedro? A crise econômica está dentro. A crise econômica entra nesses fatores. Exato, os fatores que motivaram a revolta. Tá. Deu para entender agora? Encaixou? Sim. Ótimo. Bom, quais estados aderem? Deixa eu ver aqui, o Hugo falando aqui, que ele escreveu um... Pelo que pude perceber, quase todo o estado do Brasil já quis ser independente em algum momento. Porque, na verdade, Hugo, o Brasil, nesse período, o Brasil nunca foi o Brasil. O Brasil foi criado. As pessoas não se viam como brasileiras. Elas se viam como mineiras, como pernambucanas, como paulistas, mas não se viam como brasileiras. Não existia uma unidade de pensamento aqui. Quem vai manter a unidade territorial do Brasil, e a gente vai ver isso, é Dom Pedro I. Mas o Brasil poderia ter virado o que virou a América Latina. A América Latina, embora todo mundo fale espanhol, não é cada um país. A Argentina tem algumas afinidades culturais com a Bolívia, falam a mesma língua, foram influenciados e colonizados pelas mesmas pessoas, mas não conseguiram manter a unidade, porque eram diferentes. Os estados brasileiros são diferentes também. A nossa cultura é diferente da cultura nordestina. Mas nós temos coisas em comum. A língua, alguns elementos culturais. Mas se você for ver, nós somos diferentes. O Brasil poderia ter virado vários países, porque nós éramos diferentes. E nós nos víamos dessa forma. O Brasil foi criado. As memórias que nós temos, elas foram criadas. Vai ter gente para fazer isso. Tá? Vai ter um instituto. O Instituto IHGB, Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, ele foi criado para isso, para criar uma identidade nacional. A nossa literatura, ela vai ser criada com esse objetivo, de criar memórias. A nacionalidade brasileira, ela vai ser forjada. Mas não se tinha uma ideia de nação aqui. Beleza? Deu para entender? Bom, o fato é que Pernambuco estava revoltado, né, com essas questões econômicas, estava passando por uma crise econômica, estava passando por uma crise política, e ele vai se revoltar com uma revolta separatista com a intenção de tornar Pernambuco um país independente. E quem vai aderir a essa revolta? Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tá? Então, alguns que hoje são estados do Nordeste vão se juntar à Revolução Pernambucana e vão conseguir tomar o poder durante um tempo. Só que Dom João VI vai gastar mais dinheiro para reprimir essa revolta. E ele consegue. Mas eles chegam a declarar uma república em Pernambuco. Uma revolta totalmente popular, inclusive prezando pelo fim da escravidão. Tá? Já com essa ideia de república. Deu para entender, gente? Sim ou não? O que foi a revolta pernambucana? Revolução Pernambucana. Ótimo. Então, essa foi a principal revolta. Vai ter revolta no Rio de Janeiro? Não. Vai ter revolta no Sudeste? Não. Porque o Sudeste está sendo beneficiado com essa infraestrutura vinda da corte. Então, quem está recebendo benefício não vai se revoltar. Quem vai se revoltar? Quem está tendo que pagar por isso e não está recebendo benefício nenhum. Por óbvio. Né? É a mesma coisa, fazer vocês pagarem coisas e fazer um churrasco com meus amigos. Meus amigos vão adorar, ninguém vai me questionar. Mas vocês que estão pagando, por mais que meus amigos paguem também, vocês estão pagando e não estão participando, vocês vão ficar bravos comigo. Né? É isso que acontece.
Deu para entender, galera? Tranquilinho? Beleza. Beleza? Como eu falei para vocês, além desses brasileiros, né, principalmente da região Nordeste, que não estavam satisfeitos com a vinda da corte para cá, tinha outros que eu falei que não estavam satisfeitos. Quem eram? Os Português? os portugueses. Então, vai ter uma revolta também em Portugal. Tá? Essa revolta vai ficar conhecida como Revolução Liberal do Porto. Em agosto de 1820, lembra aquelas ideias do iluminismo que eu expliquei para vocês, quando eu dei aula de Marquês de Pombal? Ideias liberais que a gente fala? Lembram disso? Certo. Essa revolta, ela vai ser inspirada nessas ideias liberais, tá? Então, eles vão enfrentar um momento de profunda crise na vida dos portugueses, tá? Então, ela considerava a monarquia absolutista um regime ultrapassado. Ao mesmo tempo, ela queria promover os ideais da burguesia portuguesa e tentar limitar a influência inglesa. O que eles queriam? Eles queriam que Dom João VI voltasse imediatamente para Portugal para submeter Dom João VI ao poder da burguesia. Mais ou menos algo parecido com a Inglaterra. Na Inglaterra não tem um rei lá, até hoje? Só que o rei, ele é um símbolo. Ele não tem poder político. Quem tem esse poder é o parlamento. Tá? Então, a Revolução Liberal do Porto, ela vai ter uma grande importância porque ela vai mostrar esses ideais liberais em Portugal. Tá bom? Gente, deu o horário da minha aula, eu vou retomar a partir daqui da Revolução Liberal do Porto na semana que vem, porque a gente tem bastante coisa para discutir dela. E ela vai ser essencial para a independência do Brasil. Então, eu quero que vocês peguem bem esse ponto, tá? Semana que vem eu volto, vou abrir a câmera para dar um tchau para vocês aqui. Um beijo, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem eu estou de volta, tá bom? Obrigado por tudo e até mais, tá? Valeu, beijos.